Voltamos com o nosso Justiça às Claras aqui da BH News, hoje entrevistando o professor Paulo Adir, diretor do CAD, Centro de Atualização em Direito, e com o tema Entraves Tributários. Paulo, encerramos com o custo de oportunidade, o primeiro bloco. Começa o segundo bloco com a curva de Laffer, então. Muito bem, a curva de Laffer é um conceito econômico da maior importância, que ela nos responde a duas perguntas. Qual o montante de recursos o Estado consegue obter por meio da tributação? E a partir de que momento um aumento de carga tributária vai produzir uma queda de arrecadação? Então, esse conceito foi desenvolvido por um professor da Universidade de Chicago, Arthur Laffer, nascido em 1940, ainda vivo e produtivo, e que ele desenhou, e conta a lenda que ele fez isso numa mesa de bar, tomando chopp com os amigos, né? Pegou um guardanapo. Sempre a melhor opção. Não é? Pois é, de uma forma bem descontraída mesmo, e desenhou para os amigos e alunos o que seria essa curva. Então, ele, né, numa reta, fazendo aqui o gráfico, imaginando, eu tenho que gesticular bastante. Não tem problema, o programa é seu. Então, na vertical, nós teríamos a receita tributária, o tamanho da arrecadação, digamos. E na horizontal, o que nós temos? O tamanho da carga, né? Carga tributária é uma equação, digamos, a arrecadação sobre o PIB. Sim. Quando dizemos, por exemplo, que a carga tributária está em 30% ou 40% do PIB, significa que de cada 100 reais de riqueza produzida em um determinado país, Brasil, 30 ou 40 são absorvidos por meio dos tributos. Então, Laffer parte do ponto zero. Esse ponto zero significa uma carga tributária de 0% do PIB. Obviamente que a arrecadação também será zero, porque 0% de qualquer número é zero. Se a carga aumenta para 1% do PIB, nós já teremos um aumento, já teremos alguma arrecadação. Se dobramos para 2%, provavelmente também dobrará a arrecadação, e assim sucessivamente. Enquanto a carga for baixa, nós vamos verificar aumentos de arrecadação. Então, nesse momento, a curva é ascendente. Ela tem uma trajetória... Ou seja, quanto maior a carga, nesse período, mais se arrecada. Mais se arrecada. Mas se vamos ao extremo oposto, se vamos ao final dessa linha horizontal, digamos, uma carga tributária de 100%, o dia que a carga tributária for de 100% do PIB, a arrecadação retorna ao ponto zero. Ela será zero, por uma razão óbvia. Ninguém vai trabalhar, ninguém vai se empregar, ninguém vai desenvolver uma empresa para entregar todo o seu resultado para o Estado. Ninguém vai fazer isso. Então, o dia em que a carga tributária for de 100%, a arrecadação retorna ao ponto zero. Significa que a curva subiu, mas em determinado momento ela vai descer, ela retornará ao ponto zero, ou seja, a curva tem o formato de uma parábola. Perfeito. Ela sobe, em determinado momento ela desce. Então, há um ponto a partir do qual um aumento de carga vai produzir uma queda de arrecadação. Por que a queda de arrecadação? Porque quando a carga fica alta, excessivamente alta, dois fenômenos são produzidos. Um é o desestímulo à produção e o outro é o estímulo à sonegação. Então, os economistas não divergem, não há grandes divergências a respeito da existência da curva, levam a sério a curva, mas o que nas últimas décadas suscitou dúvidas entre os economistas é onde é que estava a corcova, onde está o ponto alto, com que carga tributária se atinge o ponto mais alto da curva. Então, digamos, na década de 80, quando nós começamos nossos estudos universitários, né, Cristiano? Eu brinco com isso porque nós do direito às vezes não prestamos muita atenção naquelas cadeiras do ciclo básico, e nós tínhamos essa cadeira de economia. E eu me lembro que naquela época, aquele professor de economia e outros também da época pregavam que o alto da curva de Laffer estava num patamar de 70% do PIB. Apenas com 70% é que a arrecadação começaria a cair. Em razão dessa crença, o Brasil nunca deu muita atenção à curva de Laffer, porque se nós temos hoje uma carga tributária de 37% do PIB, a nossa carga hoje é isso, 37% do PIB. O alto da curva está em 70%, significa que nós estamos muito distantes do ponto mais alto da curva, ou seja, temos margem para um aumento de carga, temos margem para a criação de mais tributos. Essa foi a crença que vigorou durante muito tempo, até que essa crença veio a ser derrubada nos estudos mais recentes, especialmente um estudo que eu vou mencionar aqui, que é um estudo de um casal de economistas, Christina Romer e David Romer,
da Universidade de Berkeley, né? Produziram um belíssimo trabalho que foi publicado em 2010 na American Economic Review, que é a revista de economia mais respeitada do mundo inteiro, e que o estudo do casal Romer conclui que o alto da curva de Laffer, a curva ela é atingida com uma carga de 33%. Ou seja, nós estamos acima. Nós estamos além desse ponto, né? Com 33%, a partir de 33%, a tendência é de queda de arrecadação e os resultados que nós conhecemos: ilegalidade, sonegação e informalidade, um aumento muito grande do comércio informal. Significa dizer o seguinte, que independentemente de nossa posição ou ideologia política, vejam que aqui a importância dessa curva é fazer esquerda e direita se unirem, porque independentemente da nossa posição política, se somos de direita ou se somos de extrema esquerda, ainda que sejamos de extrema esquerda, né? E a extrema esquerda prega um gigantismo do Estado, uma importância do Estado, que o Estado seja forte para garantir justiça social, etc. Ainda que tenhamos essa posição, nós não devemos defender cargas tributárias superiores a 33%, porque economicamente o que se vem comprovando é que a partir desse ponto a arrecadação começa a cair. E queda de arrecadação vai significar, por consequência, um enfraquecimento do Estado, né, que a esquerda venera tanto. Esse estudo eu tenho disponível, né, para o telespectador que quiser, pode entrar em contato conosco no CAD, nós temos esse estudo na íntegra. Sim. E o que é interessante nesse estudo é que vários exemplos históricos são mencionados. Conta um, só para ilustrar e encerrar esse bloco. Então, um deles, por exemplo, o mais antigo aconteceu, o mais antigo que é ilustrado lá, é o da lei tributária Hawley-Smoot, né? Hawley-Smoot é o sobrenome de dois senadores norte-americanos, que essa lei é de 1930. Então, logo após o crack da Bolsa de 29, então, dificuldades fiscais, orçamentárias, e aí vem a sociedade, tem aquela aspiração de penalizar os ricos, digamos assim. Há sempre, em toda situação de crise, existe uma crença, uma sensação de que tributando os ricos resolveria o problema. Tudo será resolvido porque teremos os recursos necessários para canalizar para as necessidades dos mais pobres, né? Então, a experiência que se fez nesse momento foi de levantar a tributação do imposto de importação nos Estados Unidos. Vejam, importação em 1930 é coisa de rico. Sim. Não tínhamos esse mundo globalizado que temos hoje. Então, seja pessoa jurídica... Até hoje, né? Mas naquela época muito mais acentuadamente, né? Então, tanto a pessoa física como jurídica, a importação é coisa de rico. Então, a medida foi vista com muito bons olhos pela sociedade, significa, vai realmente sacrificar os mais ricos, é disso que nós precisamos. E o resultado foi queda de arrecadação. Aumentou-se a alíquota, mas a arrecadação decorrente desse tributo caiu pela metade. Então, é uma comprovação. Significa dizer que em situações de carga muito elevada, né, uma redução de carga pode significar uma elevação. Isso eu vou conversar com você. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras. É só um minuto.